novidade para o Carros com Carro. Um carro que vocês já conheceram, já viram, e a gente está trazendo o seu facelift. É o Lexus CT200H. Com detalhes visuais modificados, a gente tem agora faróis Full LED, uma nova grade, rodas aro 16, nova traseira e detalhes muito mais interessantes que vocês vão conhecer agora. Sobre porta-malas. Por estarmos falando de um hatchback, obviamente a gente não vai esperar um volume muito grande. No caso do CT200H, a gente está falando de 375 litros. Um porta-malas, obviamente, que não tem um volume muito significativo, mas dá para você acomodar muito bem as suas coisas. Com algumas características como portas-objetos embaixo de uma tampa específica, onde ficaria mais para baixo também o step. E a gente tem um subwoofer também do sistema de som que tem uma qualidade excelente e a gente vai falar logo depois. Além também dessa capa de proteção que a gente pode colocar. O sistema motriz faz um ótimo trabalho, mas não entrega tanta esportividade como seu visual sugere. Ele usa um motor a combustão de 99 cavalos mais um elétrico de 82, tendo uma potência combinada de 136 cavalos, sendo mais do que o suficiente para sua proposta do uso urbano. E seu consumo na cidade fica em torno dos 15 km por litro e na estrada 14, como sugerido na tabela. Falar um pouco sobre o espaço interno, e aí, obviamente, vamos aqui para dentro do CT200H. É importante a gente mostrar que o espaço interno do carro é muito bom. O carro te abraça de uma forma excelente para o seu uso no dia a dia. Óbvio que os bancos dianteiros eles têm ajustes elétricos. No caso do motorista, nós temos ajustes de posição, ajuste do encosto e ajuste de lombar, todos comandados por esses comandos aqui na lateral do banco. Além de, obviamente, memórias de 3 pontos. O volante também se ajusta, né, com altura e profundidade. Isso facilita bastante na hora de você posicioná-lo da melhor forma. O painel ele é todo com funções bem próximas à sua mão, tudo bem disponível, né? Então a frente ela atende muito bem. E aí a gente, deixando obviamente o banco na minha posição de dirigir, é importante a gente falar um pouco sobre o espaço interno. Primeiro detalhe, o teto do CT200H ele é um pouco mais baixo e isso acaba dificultando um pouquinho o acesso de pessoas altas no banco traseiro que podem bater sua cabeça no teto. Depois disso, o encaixe ele é super tranquilo. O banco está na minha posição de dirigir e eu aqui no banco de trás continuo indo bem confortável. Obviamente que para um hatch isso é um espaço até que sobra. O teto está bem mais próximo da minha cabeça, mas nada que tire nem um pouco do seu conforto para uso até numa viagem mais longa, num passeio ou com um carro um pouco mais cheio. Vamos falar um pouco sobre a experiência de dirigir o CT200H. Um dos principais comentários que eu acho importantíssimo fazer ao dirigir esse carro é que o modo de condução dele realmente é um modo de condução até um pouco mais esportivo. Uma posição de dirigir mais próxima ao solo, uma suspensão mais rígida, a gente percebe que o carro está muito mais na mão, muito mais seguro, muito confortável e te passa uma sensação até diferente de alguns híbridos que eu já dirigi. A exemplo do Prius. Em relação a controles, claro, o carro tem tudo a seu dispor. Um painel muito bonito, com uma iluminação em azul quando usado no modo Eco e uma iluminação em vermelho quando utilizada no modo Sport. Novamente, como a gente já citou em um outro Lexus avaliado pela gente, o painel, quando ativado no modo Sport, ele transforma a opção que mostra sobre baterias, cargas, por um conta-giros. E isso é muito interessante porque ele realmente te traz aquele processo da condução mais esportiva, né? O carro tem todos os controles ao seu acesso. O câmbio ele é exatamente aquele que a gente já viu no Prius, né? Com a manopla que fica centralizada, e quando você faz o uso, você coloca ela na posição, ela volta automaticamente para o lugar. Comandos do ar-condicionado aqui extremamente acessível, um ar-condicionado digital, dual zone. Sistema de som
JBL, isso é interessantíssimo porque a qualidade do som é maravilhosa. E aí eu vou botar um pouquinho para vocês escutarem. Eu acho ótima a qualidade do som desse carro, vale a pena falar um pouquinho. Ela conta com alguns alto-falantes espalhados pela porta, tweets e um subwoofer do porta-mala. Vou botar para vocês ouvirem agora. Qualidade espetacular. O volante tem comandos fáceis de serem utilizados. A gente tem controle do som, atender e desligar a chamada, o uso do comando de voz e alguns acessos a uma telinha pequena, coisa de 2, 3 polegadas que tem no painel, que te mostra consumo, te mostra dados de bateria, te mostra autonomia. Aquele computador de bordo mais completo que a gente tem, né? Os comandos do retrovisor elétrico também extremamente acessíveis. Porta-copos, o comando do multimídia, diferente do NX300H que a gente avaliou, né, na semana passada. A gente tem aqui um mousepad, né, um mousezinho que você pode ir controlando ele, diferente do outro que era um touchpadzinho que você ia mexendo com o dedo. A gente tem aqui o mesmo sistema multimídia apresentado lá no NX300H, com duas visões. Então você pode ter aqui um menu somente com a questão de navegação, rádio, mídia, telefone, as informações do carro, e você tem uma segunda telinha, né, uma divisão da tela com informações também que possam ser personalizadas, de GPS, música, telefone, né, dados, informações sobre bateria, climatização, ou simplesmente tirar essa partezinha da tela e deixar somente a tela principal com um medidor de bateria ou com rádio, TV, DVD, o que você achar mais interessante, né? Os comandos do modo de condução ficam aqui também próximo à sua mão, junto com o sistema de som. Teto solar elétrico esse carro tem, e aí a gente tem duas posições, né? Ele tem um botão específico para você fazer apenas aquele tilt down, que é deixar o teto solar em modo basculhante, e você tem um outro botão que faz com que você abra o teto solar realmente, né? E tenha o acesso ao externo, que é uma coisa que eu particularmente gosto bastante e deixo bem claro em todos os vídeos de carros que tem teto solar. Fora isso, o carro tem uma experiência de pilotagem maravilhosa. E eu digo de pilotagem porque a sensação que você tem é que você está num carrozinho mais esportivo, pela própria posição dele de dirigir mesmo, né? A precisão dele nas curvas, o desempenho, apesar de a gente estar falando de um híbrido de 150 cavalos, na verdade são 136 cavalos, correção. Mas ele te traz uma experiência de condução sensacional. Eu particularmente gostei muito do carro.